A gente falava um pouquinho sobre opinião pública e sobre a questão da base do governo do Bolsonaro. Daí, nesse ato de ontem, tem uma foto que é bastante simbólica quando a gente fala sobre tudo isso. Coloca pra gente, que é sobre imprensa, porque, inclusive, essa daí, imprensa inimiga do Brasil. Como o próprio Miro falava aqui, alguns jornalistas nas principais redes têm criticado o governo porque, enfim, existem pontos muito críticos que são absurdos e eles têm se posicionado criticamente em relação ao governo Bolsonaro. E tem essa parcela de eleitor do governo Bolsonaro que acha que, inclusive, a Rede Globo é comunista, que a Rede Globo é de esquerda. Como mexer nessa opinião? Como chegar até essas pessoas? Vocês acham que há maneira que a imprensa, de repente, alternativa ou independente vai conseguir furar essa bolha? Ou não? Isso é impossível e essa base vai continuar dessa forma? Desculpa. Eu acho que existe, isso é inegável, a gente às vezes procura esconder, mas existe historicamente no Brasil, ao longo do século XX, um movimento de direita. Começou lá nos anos 20, né? Teve o Plínio Salgado, então, e ele chegou a se tornar, ele foi candidato a presidente do Brasil, né? Ele fundou um partido, que depois, com o Getúlio, quando o Getúlio deu golpe e fechou, né, o Congresso, enfim, fez o Estado Novo, ele fechou os partidos, então acabou esse movimento de direita fascista organizado. Mas tem uma tradição no Brasil e chegou a ser um movimento de massa. Eles faziam passeatas como agora, gigantescas. Eles enchiam as ruas, né? O Plínio Salgado era um líder popular. Então tem isso. Então, quer dizer, a direita no Brasil vai ter lá seus 20 e poucos, sei lá, vamos ser generosos com ela, 30%. Sim. Vai ter. É mais ou menos o tamanho deles, que é o que eles vão fazer barulho com esses 30%. Não tem jeito, né? Para esses grupos fascistoide, essa parcela fascistoide da sociedade brasileira, todo mundo que não pensa como ele é inimigo. Então, quer dizer, você não precisa ser de esquerda, você não precisa ser do PT, não precisa ser nada. Basta você não comungar com esses ideais fascistas. Então, você vai ser inimigo. O que eu colocando aqui claramente, o que a imprensa faz? A imprensa mostra para o conjunto da sociedade situações reais, fatos que estão acontecendo na sociedade. O Glyn é um agente comunista? Não. Ele simplesmente teve acesso a informações impactantes e importantes, e como um jornalista profissional que entende o papel da imprensa, fala, opa, esta notícia eu preciso dar. Sim. Né? Por isso que eu acho que ele deve ter ficado espantadíssimo quando a Globo não quis dar a notícia. Né? A Folha de São Paulo, que aceitou a parceria com ele, é um jornal de esquerda, defende posições comunistas? Não. Né? É um jornal que, dentro da sua condição, entendeu que aquilo é notícia. E é um jornal alinhado a um pensamento mais conservador. Agora, ele usa até isso como estratégia, o Glyn, porque ele foi para a Veja e para a Jovem Pan dar entrevistas. Então, para tentar, de alguma forma, furar essa bolha. Mostrar que o trabalho da informação, da imprensa, tem que ter a sua especificidade, não é um apêndice das empresas ou do governo, enfim, dessas ações. Ele tem a sua especificidade, a sua objetividade e o seu papel que tem que ser cumprido. Né? O problema aqui do Brasil, com esses anos de censura, é aquela velha frase popular, né? Como é que é? O cachimbo faz a boca torta, o uso do cachimbo faz a boca torta. Então, criou-se essa cultura interna que os próprios jornalistas eles entendem isso, sabem como funciona esse mecanismo, se adaptam. Você fala assim, vamos fazer tal matéria, tal. Cara, vou nem fazer. Porque eu vou perder meu tempo, vou te entrevistar, não vou ter onde divulgar. E não vai sair. Sim. Né? Você falou isso? Esquece, não vai sair em lugar nenhum. Né? Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo, porque existe isso, um mecanismo de autodefesa, porque se configurou esta coisa assim, né? Então, para essas pessoas que estão aí, com esse cartazinho aí, a imprensa é inimiga, a igreja progressista vai ser inimiga, os advogados que
defendem as prerrogativas, né, da defesa vão ser inimigos, todo mundo vai ser inimigo. Eu acho que enfim, a gente vinha discutindo que há uma situação de censura nas redações históricas no Brasil, etc. O Miro relatou agora uma subida de tom, digamos assim, dessas censuras, onde a própria direita passa a ser alvo também, não só, digamos assim, não há mais uma, digamos assim, a direita censurando a esquerda, sim, ou o governo censurando um grupo. Assim, existe uma censura contra a crítica ou a verdade, né? Seja ela de direita, seja ela de esquerda, né? Então, essa foto, esse retrato, é o retrato de um ascenso fascista, de fato, não tem outro termo, né? Então, assim, no fascismo, não está em jogo projetos para o Brasil, né? Não está em jogo um projeto contra outro projeto. Está em jogo uma disputa contra a verdade. Então, tudo aquilo que produzir crítica ou reflexão é um problema. Eu não quero porque assim, porque a pessoa tem uma verdade dela e qualquer coisa que a confronte é inimiga. Sim. Então, qualquer veículo que traga fatos à luz, não pode. Qualquer defesa jurídica de um acusado, não pode, porque todos têm que ir para a cadeia. Se foi acusado, tem que ser preso. Então, assim, o fascismo é o fim de um processo democrático, seja ele jurídico, seja ele de liberdade de expressão, seja ele... É o fim, é um processo totalitário e absolutista, onde só um único caminho pode ser seguido e tudo que atrapalha esse caminho tem que ser eliminado. Sim. Seja a vida de pessoas, seja a liberdade de pessoas, seja a verdade, tudo isso passa a uma eliminação sistêmica. Então, essas pessoas elas estão aderindo a esse processo onde qualquer crítica e qualquer verdade é inimiga. Então, a imprensa é inimiga porque a imprensa, ela, mal ou bem, coloca coisas, né? Umas mais alinhadas, outras menos alinhadas, mas é um espaço de produção, de reflexão e conhecimento. Crítica, então, claro. As universidades foram um alvo. É verdade. Também, no mesmo sentido. Eles não querem mudar a universidade, eles querem que acabe a universidade. Sim. Eles querem que acabe a produção de pensamento crítico no Brasil. Você vê que existe quase que um rancor desse grupo de pessoas contra a produção de saberes, de uma forma geral. Né? Existe uma revanche, é quase como se você estivesse dando uma revanche. Acabou esse período onde as pessoas podem produzir conhecimento, debatê-los, que isso só atrapalha. Isso é uma coisa que atrapalha o verde e o amarelo. O verde e o amarelo tem que passar sem barreiras, sem debate, sem reflexão, sem produção de conhecimento. Agora, falando de verde e amarelo, eu lembrei de uma coisa muito interessante que teve nesse ato, que a gente não sei se mostrou, mas foi o pessoal no carro de som cantando o hino brasileiro com o senhor vestido com a bandeira norte-americana. É tão representativo, né? Tão simbólico isso tudo. Mas diga, Guto. Não, Thalita, eu não quero, sei que você tem aí o seu roteirinho. Ainda temos um tempinho. Não quero atropelar a organização, mas o que eu ia dizer sobre essa questão, né, da imprensa, da bolha que você citou, como furada, a informação, é que também teve na luta pela democracia durante a ditadura, teve a imprensa alternativa, que era naquela época, claro, não existia internet e nem sequer rádios assim livres, né? Foi imprensa escrita mesmo, né? E o Pasquim está comemorando 50 anos agora, inclusive, eles devem fazer aí algumas rememorações, né? Mas não foi só o Pasquim, teve o Wafá, teve antes, teve depois, enfim. Existiu uma imprensa alternativa que chegou a ser importante, influenciou a opinião pública, tinha voz, era ouvida, que acabou sendo também destruída com o passar dos anos, né? Não existe um espaço da imprensa impressa, jornal, né, progressista sólido no Brasil, hoje. Né? Era de se imaginar que poderia acontecer, porque o Pasquim mesmo chegou a tirar mais de 100 mil exemplares, 200 mil exemplares, e vários outros. Então, quer dizer, você poderia prever que se criaria um polo alternativo mais popular para a imprensa escrita no Brasil. Isso não aconteceu. Então, nós temos um buraco no meio e agora nós estamos começando experiências na internet. Sim. Né? E que ela começa também a ter sua importância, começa a ter sua visibilidade, começa a influenciar pessoas. Então, está tendo uma experiência alternativa na internet.
qual vai ser o futuro dessa experiência alternativa? Que eu acho que é o debate que a gente tem que fazer, que os jornalistas têm que fazer. Porque a imprensa alternativa dos anos 70, final dos anos 60, foi feita por jornalistas. Sim. Né? A internet tem uma coisa um pouco diferente, não é só jornalista. Né? Mas a gente tem que ter uma visão crítica e se debruçar sobre isso aí para tentar entender e propiciar um desenvolvimento para esse espaço também. Sim, porque né? nesse espaço das redes, por um momento pareceu que, nessa disputa de narrativas, pareceu que a direita estava ganhando. Mas depois se descobriu o uso dos robôs, enfim. Então a gente acaba vendo que não eram só influenciadores, não eram pessoas, mas eram robôs.